Ao que desaparece, Lula só desaparelha, né, ministérios de mulher, né, nesse governo. O Lupe ele não queria mandar embora. A Cida, que não era Cida, mas desaparecida, aquela ministra que, quando se precisava dela, quando se precisava se manifestar, quando o governo precisava falar algo sobre as mulheres, tão importantes para esse governo, que venceu a misoginia do governo fascista anterior, ela nunca estava lá. Ao que rendemos a ela o belo nome, codinome, não de Beija-Flor, mas de Desaparecida Gonçalves. Mas agora Desaparecida desaparecerá de fato, desaparecerá de vez. Desaparecida foi defenestrada na tarde de hoje. Desaparecida já desapareceu do ministério. Ao que desaparece, Lula só desaparelha, né, ministérios de mulher, né, nesse governo. O Lupe ele não queria mandar embora. Vamos lembrar aqui. Sabe? Primeiro foi a Daniela do Vaguinho. Depois foi quem? A Ana Moser. Depois foi quem, alemão? A da saúde. A Nízia Trindade. A Nízia resistiu, mas Nízia Trindade. Agora, pelo menos, sai a desaparecida e entra outra mulher. Né? O presidente Lula sacramentou no começo da tarde de hoje a troca do comando do Ministério das Mulheres. Agora, a ex-ministra Cida Gonçalves foi demitida do cargo e terá como substituta a assistente social e professora Márcia Lopes, que foi ministra do Desenvolvimento Social na segunda gestão de Lula, que foi até 2010, e também uma das coordenadoras na transição de governo. Com a troca, Lula volta a dar sequência à reforma ministerial, mesmo que ainda caminhando a passos de cagado. Olha, senhoras e senhores, a nova ministra da Mulher, ela é irmã de ninguém mais, ninguém menos do que de Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho, ele foi secretário da presidência no governo Lula, ele era um dos homens mais poderosos de Brasília nos governos Dilma Rousseff e, ao que parece, eu posso estar enganado, ele ocupa uma secretaria importante no Ministério do Trabalho hoje. E a irmã dele, ele nunca deixou de ser um dos grandes lobistas do PT, uma das pessoas com mais influência e trânsito nas presidências petistas. E a irmã dele agora vai para o Ministério da Mulher. E eu fico aqui me perguntando, por que será? Por que será? Ora, vale lembrar, senhores, e o que me soa muito estranho é o seguinte: governo de transição. Termina o governo Bolsonaro, entra o governo Lula. O Fernando Henrique, quando saiu, ele criou, né, esse gabinete de transição, ele inventou esta moda. E no gabinete de transição, a irmã do Gilberto Carvalho, que agora assume como ministra da Mulher, né, o nome dela é Márcia Lopes. A Márcia Lopes, no governo de transição, ela se ocupou da pasta de benefícios sociais, de programas sociais. É isso que é interessante. Grupo de assistência social. Ela foi uma das coordenadoras do grupo de assistência social no governo de transição. Por que isso é importante? Ora, porque este escândalo, ele tomou a proporção que tomou justamente porque foi-se adulterado o CAD único, o cadastro único das pessoas que se beneficiam dos programas sociais. E quando é que isso começou? Em 2023. O que, no silêncio que é feito
Porque a imprensa tradicional, ela ganha dinheiro do governo. A imprensa que não ganha dinheiro do governo, às vezes está muito bem intencionada, mas não sabe fazer a pergunta certa. A pergunta certa é, presta atenção na pergunta. Agora que o bicho pegou fogo na sexta. Porque o governo do PT estava levando no banho-maria. Na sexta já surgiu a possibilidade de uma CPMI. E qual que é a vantagem da CPMI? A CPI depende do Marmota e uma CPI do Senado depende do Alcolumbre. A CPMI, a oposição consegue levar adiante sem depender do presidente de cada uma das casas. Naquela mesma tarde, final de tarde de sexta, conseguem defenestrar o Lupe, colocam o número 2, mas tudo bem. E a Cida Gonçalves é aquela ministra, é a ministra do nada. Nunca teve um papel de relevância. Certa vez, ela foi exposta pela imprensa como uma ministra enrolona, ela ficava enrolando com a Janja, enrolona. Então já era para ter essa ministra vazado do Ministério das Mulheres há muito tempo. Por que agora? Porque na segunda-feira, depois desse final de semana, em que o governo está arrancando os pelos que crescem no lugar onde o sol não bate com pinça. E por que no lugar dela está entrando a irmã de um dos homens mais poderosos do PT, que é o Gilberto Carvalho, e que coordenou as novas engrenagens de assistência social do governo Lula, porque foi a partir de 2023 que o Desenvolvimento Social e o Ministério da Previdência tiveram essa explosão de descontos em benefícios. Será que ela foi chamada agora porque ela está precisando de um foro especial? Já que eventual CPMI chegaria na irmã de um dos homens mais poderosos do PT, Gilberto Carvalho, e ela não tem foro nenhum, e vão chegar nela porque ela criou, supostamente, vamos pensar assim, os caminhos que permitiram que esses descontos, essas tungadas indevidas crescessem exponencialmente? Essa é a pergunta. Por que será que é ela e por que é ela neste momento? Essa é a pergunta que não quer calar, que a imprensa comprada não faz, que a imprensa não comprada e bem intencionada não sabe fazer e que nós fazemos aqui à espera de uma resposta. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.